Graça e paz, irmãos. Graça e paz a todos. Estamos novamente aqui juntos na nossa live da Igreja Batista em Vila Guarani. Se você já está aí acessando a nossa live, vai dando o seu boa noite aí. Valdenor já está com a gente aí. Paz do Senhor, Valdenor, Claudinha. Tá chegando mais gente aí. Vai chegando, vai puxando uma cadeira, vai sentando aí junto com a gente. Nós vamos ter um bate-papo aqui, vamos refletir, vamos meditar um pouco num trecho da palavra do Senhor, nessa semana que é uma semana muito importante para toda a cristandade. César, graça e paz. Rosinha está chegando aí, graça e paz. Lúcia, Matias, irmã Matilde, pastor Reginaldo, Selma, graça e paz a todos aí. Como estava dizendo, numa semana que é uma semana muito importante para todos os cristãos no mundo. Na semana em que nós celebramos a Páscoa, que para nós cristãos, nós vamos meditar um pouco sobre isso hoje, tem um significado muito especial. E nós não podemos deixar de falar e não podemos deixar de celebrar a Páscoa enquanto cristãos, né? Porque ela tem um significado muito profundo, muito especial para todos nós. Mas eu convido você a ir se achegando aí. Alessandra, irmã Elaine, irmã Shirley, o Roberto, Luciana, graça e paz a todos. Meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto, então. Se nós estivéssemos lá na igreja, seria o nosso culto de oração da quarta-feira, em que os irmãos sempre compartilham também da palavra de Deus e dos pedidos de oração. Então, se você tiver algum pedido de oração, você já pode ir colocando aí nos comentários, pode ir curtindo também, compartilhando essa live aí com as pessoas da sua rede social, para que nós possamos estar num grande grupo aqui, num bom grupo de irmãos juntos, ouvindo a palavra de Deus, meditando juntos aí, e orando também uns pelos outros. Então, se você tiver o seu pedido de oração, já pode ir colocando aí nos comentários e ao final, depois que nós meditarmos um pouco na palavra de Deus nessa noite, nós vamos também estar orando por todos esses pedidos. Mas você é muito bem-vindo, como a gente sempre tem dito aqui, a distância física não tem sido um empecilho para que nós estejamos experimentando a unidade, né, do corpo de Cristo. Nós estamos mais juntos, mais unidos do que nunca. Um novo período de desafio que começou agora, né? Na segunda-feira, o nosso governador aí declarou aí a prorrogação da nossa quarentena. Então, a quarentena vai se estender aí, se não me falha a memória, ainda até o dia 22 de abril. Difícil, né? Para quem precisa aí ganhar o pão, está sendo um desafio de fé. Mas o nosso Deus, como diz a palavra de Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas maravilhosas riquezas. Então eu deixo essa palavra de antemão para você, para que você não desanime, confie no Senhor. Hoje pela manhã nós conversamos ali no colegiado e algumas ações também nós vamos estar fazendo para ajudar os irmãos aí, inclusive nessa questão da solicitação dos benefícios sociais aí que estão sendo disponibilizados pelo governo, como o voucher, o chamado voucher coronavírus, algumas outras informações para microempreendedores e microempresários, para os irmãos que são empreendedores aí, e também para os empregadores, quem tem empregadas domésticas. A gente está preparando aí uma cartilhazinha aí, e também algum tipo de assessoria para quem ainda não requereu aí o benefício junto à Caixa Econômica Federal, aí o auxílio de R$ 600, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida a respeito desses assuntos aí, fique ligado no grupo de avisos da igreja lá, que nós vamos estar ao longo ainda do final dessa semana postando tudo isso daí. Mas a quarentena prorrogada, nós estamos ainda aí sem a possibilidade de nos reunirmos no nosso local de reunião ali no templo, mas estamos juntos aqui, glória a Deus por isso, né? Nada
pode impedir que nós vivamos a comunhão plena na cruz de Cristo. E, nesse sentido, esse espaço aqui da rede social está sendo uma bênção. Então, graça e paz, seja muito bem-vindo a essa live aqui, e nós vamos orar agora e vamos iniciar o nosso culto juntos com uma palavra de oração. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a elevar os seus pensamentos à presença do Senhor, e juntos vamos orar então, e vamos iniciar esse nosso encontro com Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pelo privilégio de podermos nos reunir, Senhor Jesus, neste momento, nessa hora, como igreja do Senhor. Nós abrimos, Senhor, esta reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, dizer que nós estamos aqui, Senhor, para louvar, para glorificar o Teu santo e bendito nome, para agradecer ao Senhor por todos os benefícios e as bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, mesmo em meio às lutas, nós podemos ter a convicção que o Senhor está conosco, que a sua destra, como diz o salmista, tem nos sustentado. Ó Deus, que embaixo das tuas asas nós encontramos, Senhor, abrigo, que à sombra do Altíssimo nós encontramos esconderijo, nós encontramos proteção. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, pois temos essa certeza, essa convicção de que o Senhor é quem tem nos guardado, que o Senhor é quem tem nos sustentado e nos dirigido neste tempo, Senhor. Que teu Espírito Santo traga, Senhor, um bálsamo, um refrigério sobre a vida de todos os irmãos da tua igreja, todos os nossos irmãos em Cristo espalhados, Senhor, pela face da terra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer esse consolo, possa trazer, Senhor, a esperança, possa trazer a convicção e a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós nesses dias difíceis, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, consagrar este tempo ao Senhor, as nossas vidas, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, Senhor, nesta reunião, durante a meditação na palavra, e também, Senhor, quando estaremos juntos orando, intercedendo por todos os pedidos de oração. Assim oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha o Márcio aí, irmã Edna, pastor Nelson, paz do Senhor. Carlos Eduardo, Edu, paz do Senhor. Irmãos, como eu disse, nós estamos na semana da Páscoa. E nós não podemos deixar também de celebrar a Páscoa, porque é um momento, é uma data muito importante no calendário cristão. E às vezes a gente tem falado muito isso, eu particularmente tenho falado muito isso na igreja, às vezes nós esquecemos de algumas tradições que são importantes no exercício da nossa espiritualidade, da nossa prática de fé. A gente vai deixando, de certa forma, algumas coisas de lado, e muitas vezes por conta mesmo de um secularismo que vai tomando conta dos espaços da vida da gente. Nós temos que estar atentos a isso. Essa semana é uma semana para a cristandade no mundo inteiro se lembrar da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, que trouxe redenção, que trouxe perdão para os pecados, que trouxe uma solução para o problema da morte eterna, a qual todos nós, enquanto humanidade caída, estávamos sujeitos. Então é muito importante nós celebrarmos, sim, a Páscoa, né? E nós não queremos deixar, apesar de não podermos nos reunir ali no nosso templo, na rua Domingos Antônio Raiol, em Vila Guarani, nós estamos reunidos nesse espaço virtual e é também um espaço para nós celebrarmos a Páscoa do Senhor e nos lembrarmos desses eventos que aconteceram há pouco mais de 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, e que nós lembramos e celebramos nessa época do ano, tão importantes para a nossa vida, e com desdobramentos igualmente importantes para a eternidade, para a nossa eternidade. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, e nós vamos ler dois trechos, um do capítulo 23 e um do capítulo 24. Abra sua Bíblia lá e acompanha comigo, meu irmão. Nós vamos fazer uma pequena meditação a respeito dessas coisas aqui, que estão relatadas nesses dois capítulos do Evangelho segundo Lucas. Eu vou ler Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 23, o versículo de número 46 primeiro.
e depois nós vamos já para o capítulo de número 24, e aí nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, tá bom? Se você já achou aí na sua Bíblia, então nós vamos ler todos juntos. Lucas capítulo 23, versículo de número 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Amém? Vamos lá agora para o capítulo 24, e aí eu vou ler os 10 primeiros versículos desse capítulo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida e o sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Amém? Amém. Irmãos, ao longo da história do cristianismo, desde os tempos mais remotos, a celebração da ressurreição do Senhor Jesus sempre teve um ponto central na vida da igreja. É inclusive a razão dos cristãos se reunirem aos domingos, pois o domingo é o dia em que o Senhor ressuscitou, né? E com o passar do tempo, então, os cristãos também começaram a celebrar a Páscoa. Não o Pessá, a Páscoa judaica, né? Aquela Páscoa que está prescrita na lei, na Torá, Êxodo capítulo 12, versículo 14, capítulo 23 de Levítico também, que institui ali as festas oficiais, né, do calendário, vamos dizer assim, do calendário litúrgico do povo de Israel, e que relembra esse Pessá, o judaico, a Páscoa judaica, relembra, sim, a providência de Deus intervindo ali em favor do seu povo durante a 10ª praga no Egito ali, naquela noite terrível, preservando a vida dos primogênitos ali de Israel, quando o anjo da morte, então, passa por todo o Egito e todos os primogênitos das casas onde o sangue do cordeiro não estava ali colocado nos umbrais das portas, acabaram todos tendo uma morte terrível, né? E o povo foi libertado ali com a poderosa mão do Senhor da opressão e da escravidão no Egito. Não, mas é a celebração da morte e da ressurreição do nosso Senhor, de Jesus, do Messias, que aconteceu sim durante uma festa do Pessá judaico ali na Judéia, sob o domínio dos romanos ali há 2000 anos atrás, né? Hoje, agora sim, no calendário litúrgico da maioria das igrejas cristãs, nós celebramos pelo menos 2 grandes festas, né? Relacionadas com a vida e a obra de Jesus, que é o Natal e também a Páscoa. E é sempre bom, como eu disse no começo do nosso encontro aqui, nós celebrarmos, sim, essas datas, porque quando nós celebramos, nós também estamos proclamando, também estamos pregando o Evangelho, também estamos anunciando aquilo que o Senhor Jesus fez. Mas eu queria, com base nesse texto aqui, meditar na seguinte proposta com vocês nessa noite, viu, meus irmãos? 2 mensagens poderosas de Páscoa nesses textos aqui, que são, respectivamente, a cruz vazia e o túmulo vazio. Amém?
É muito interessante a gente pensar aqui, né, nesse relato que a gente acabou de ler, sobre esses dois eventos que estão descritos aqui no capítulo 23 e no capítulo 24, que são, respectivamente, a crucificação e também a ressurreição do nosso Senhor. E sobre esse aspecto, não de Jesus na cruz, não de Jesus no túmulo, mas sobre o aspecto da cruz vazia e do túmulo vazio. Irmãos, por razões óbvias, né, nós podemos pensar que vazio, o conceito de vazio é algo negativo, não é verdade? Quando a gente pensa no vazio, a visão que a gente tem, a interpretação que a gente tem do vazio, não é, a princípio, uma interpretação positiva, é uma interpretação negativa. Quando o estômago está vazio, por exemplo, não é bom. Quando o bolso está vazio, também não é nada bom, né? As promessas vazias que muitas vezes nós recebemos também nos causa desconforto, chateação. Ninguém gosta de receber promessa vazia, né? Seja de amigo, seja de parente, seja de político, que a gente ouve bastante aí, né? E o vazio da alma, então. O vazio da alma também é terrível. O vazio existencial é uma coisa terrível também. Mas, por outro lado, também é interessante nós pensarmos como o apóstolo Paulo vai dizer ali na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha que interessante, como o evangelho, a gente está meditando na negatividade do vazio, né? Mas o evangelho tem esse poder de transformar as coisas ruins em coisas boas. Por isso, aqueles que não entendem a mensagem da cruz, que não entendem a mensagem do evangelho, eles acham que as coisas que o evangelho nos mostra, que as coisas que o evangelho nos apresentam são loucura, são coisas que não fazem sentido. Por exemplo, como pode ser bom, de fato, o vazio? O que a gente pode ver de bom na cruz e no túmulo? A cruz, um símbolo de morte, de vergonha, de sofrimento, de dor, de castigo, de maldição, de punição, mas sob as lentes do Evangelho, a cruz se torna uma mensagem de amor e de vida. E o túmulo, símbolo do final inevitável de todos, do fim de todas as coisas, sob as lentes do Evangelho, se torna uma mensagem de recomeço, se torna uma mensagem de vida nova, de vida que se estende para além da vida, de vida que se estende para a eternidade. E até mesmo o vazio, que em si mesmo encerra uma mensagem de ausência, de insuficiência, uma mensagem geralmente negativa, nesses textos nos traz promessas poderosas na perspectiva do Evangelho, da graça do nosso Senhor Jesus. E é justamente sobre essas duas coisas vazias que a mensagem de Páscoa, nesse texto, nos traz aqui, que eu gostaria de refletir, de meditar com você, meu amado, nessa noite. A cruz vazia e o túmulo vazio. O que isso pode trazer à nossa memória para nos edificar nessa noite e também para nos ensinar nessa noite, com base nesse texto que nós lemos aqui. E retomando essa ideia negativa das promessas vazias e comparando-as com a cruz e com o túmulo, nós podemos dizer que o mundo, sim, ele nos traz muitas promessas vazias. O mundo traz muitas promessas vazias. Mas, por outro lado, Deus nos dá o vazio cheio de promessas. Olha aí, o vazio com Deus é cheio de promessas. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo de número 21, versículo 45. Diz assim lá quanto às promessas de Deus: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo sempre se cumpriu. Tudo sempre se cumpriu. A cruz vazia e o túmulo vazio
podem trazer promessas preciosas para nós e, por certo, com impacto para a nossa vida por toda a eternidade. É sobre isso que eu queria compartilhar com você nessa noite, meu querido. E a primeira delas é justamente a cruz vazia. José de Arimateia, que era membro ali do Sinédrio, e era, a gente pelo menos entende assim, ele era um simpatizante, né, dos ensinamentos do Senhor, certamente não concordou, não pactuou com a execução de Jesus. Ele vai se dirigir após a crucificação ali a Pôncio Pilatos e vai pedir para sepultar o corpo de Jesus em um túmulo da sua família ali, né? Só que isso foi feito ali na sexta-feira ali muito rapidamente, porque o Shabá judaico estava se aproximando ali, né? Na virada do dia. Então, não havia tempo para fazer um sepultamento ali adequado de Jesus. Então, a gente entende que rapidamente ali o corpo foi colocado naquele túmulo novo ali. Você vai ver esse relato também no capítulo 23, versículos 50 a 53, 54 por ali, né? E os preparativos mesmo seriam feitos somente no domingo, né? E eu fico imaginando, às vezes, irmãos, aquelas mulheres caminhando em direção ao túmulo ali, no domingo, de manhã, na madrugada, dizemos aqui na alta madrugada, aqui, nas primeiras horas do dia, da manhã, do domingo, caminhando na direção do túmulo, olhando ali, de repente, para o alto, o vulto das três cruzes ali no alto, e naturalmente a cruz do meio estava vazia, evidentemente, mas eu fico imaginando os raios de sol vindo por trás da colina, iluminando aquela cena das três cruzes ali, e talvez fosse até possível verificar ali no poste da cruz central as marcas do sangue do nosso Senhor que se escorreram por ali, e tendo aquela visão, então elas se achegam até o túmulo e acontece todo o relato que a gente lê aqui no capítulo de número 24, versículo de 1 a 11. Mas notem, aqueles primeiros raios da manhã, eles evidenciam, eles mostram, eles projetam a silhueta de uma cruz que não tem mais ninguém ali. Ela está vazia. E nós podemos pensar em algumas mensagens importantes na cruz vazia. A primeira que eu queria destacar aqui com você é que a obra da redenção, a cruz vazia mostra que a obra da redenção, ela está consumada. Essas foram as palavras do Senhor, amém? Quando ele entregou o seu espírito ao Senhor ali na cruz, está consumado. O sacrifício único e perfeito foi oferecido pelo pecado da humanidade. A mensagem agora é que nós temos salvação, nós temos promessa de perdão para os nossos pecados. O grande problema da humanidade tem uma solução agora, porque o preço foi pago. Havia um preço, havia um salário. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram, todos sem exceção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o pecado traz uma consequência. O salário do pecado, Romanos 6, 23, é a morte. O salário do pecado é a morte. Entenda-se por morte aí a morte eterna, o inferno. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Romanos 5, capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo Jesus morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Irmãos, antes da morte e da ressurreição de Jesus, Deus podia olhar para mim e para você. Deus podia olhar para nós e escrever sobre os nossos nomes lá no seu livro, culpado, devedor, condenado, execute-se a dívida. Não é verdade? Mas Jesus veio para resolver esse problema.
A cruz vazia é a prova de que esse problema foi definitivamente solucionado para aqueles que creem no sacrifício de Jesus. A dívida foi paga. Colossenses, capítulo 2 e versículo 14, vai nos dizer isso. Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Cravando na cruz. E com isso o Senhor pagou o preço do resgate pela minha vida, pela sua vida, pelas nossas vidas. Primeira Epístola de Pedro, meu irmão, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19 vai dizer assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como a prata ou o ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus, por causa de um inocente, porque Jesus não tinha pecado, mas se fez pecado por mim e por você na cruz do Calvário. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados por causa do sangue de um inocente que morreu por nossas culpas. Ainda na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18, nós podemos ler também: pois Cristo morreu uma única vez. Está pago. A cruz vazia, irmãos, sinaliza por um preço que foi pago integralmente. Pois Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Glória a Deus. Irmãos, para que serve um recibo de quitação? Quando você faz a sua compra lá, quando você compra alguma coisa no mercado, quando você encomenda um serviço, quando você adquire um bem, quando você paga uma conta, você quer um recibo de quitação, não é verdade? Para que serve o recibo, senão para comprovar que a sua dívida está paga, que você não deve mais nada pelo negócio que você está fazendo, pela compra do bem, seja o que for que você está fazendo. Para nós, irmãos, que aceitamos, que cremos em Jesus como nosso único, suficiente Salvador e aceitamos esse sacrifício, esse sangue inocente que foi derramado na cruz do Calvário, entendendo que esse sangue foi derramado por nós, sabendo que essa morte foi substitutiva, porque nós deveríamos estar ali morrendo por causa dos nossos pecados, Romanos 3:23, Romanos 6:23, quando nós entendemos e aceitamos esse sacrifício do Senhor por nós, a nossa dívida também é paga. Por isso a cruz vazia é o recibo de quitação para mim e para você. Amém? Glória a Deus, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A cruz vazia é o recibo de quitação. A dívida está paga. Glória ao nome do Senhor Jesus por isso. E o túmulo vazio, então, uma mensagem poderosa, poderosíssima, como Paulo fala na sua carta aos Coríntios a respeito da importância da ressurreição para nós cristãos. A garantia da esperança que está em nós é que o Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio. Glória a Deus por isso. Versículo de número 6, que nós lemos aqui, do capítulo 24, diz exatamente isso. Ele não está aqui, ressuscitou. Por que vocês estão procurando alguém que está morto, que está vivo entre os que estão mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Irmãos, muitos líderes de religiões têm as suas sepulturas ainda que podem ser visitadas, e os seus restos mortais estão lá nas sepulturas, mas no cristianismo isso não é possível. Não é possível você visitar o túmulo de Jesus, onde estão os restos mortais de Jesus, porque ele ressuscitou.
Ele está vivo. É impossível visitar o mausoléu onde estão sepultados os restos mortais do nosso Senhor, porque Ele vive. Jesus Cristo está vivo. E o fato, não mito, não lenda, mas o fato se atesta justamente por um túmulo que está vazio, amém? O túmulo está vazio, mas não somente por isso, também se atesta pelo testemunho dessas mulheres aqui, que nós lemos no texto. Essas mulheres que foram, nas primeiras horas do domingo ali, levar as especiarias para ungir o corpo do Senhor. E da mesma forma, os discípulos que depois também estiveram com o Senhor ressurreto, e cerca de 500 testemunhas que viram o Senhor ressurreto durante o período em que ele esteve aqui na terra antes de subir aos céus. Antes de ser uma promessa vazia, meu querido, o túmulo nos promete que seremos também ressuscitados para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus! Assim como o Senhor ressuscitou, nós também seremos ressuscitados no dia do Senhor para a vida eterna. A ressurreição do último dia é a esperança maior do cristão. Para aqueles que recebem Jesus como Salvador, a morte perde o seu aguilhão. É o que Paulo vai dizer, vai cantar, de certa forma, vai louvar, né, de certa forma, no texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler lá esse texto, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 55 e 56. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, aquela ponta metálica que era colocada numa haste ali para provocar dor, tortura, né? Esse aguilhão, para os que não têm Jesus, é o peso do pecado mesmo, como em Apocalipse ali fala daqueles demônios com cauda de escorpião, que a pessoa era picada e não morria, esse tormento por saber que o pecado causa morte, a separação de Deus causa morte. Jesus Cristo venceu a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Isso aqui, né? E a força do pecado é a lei. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus triunfou, o sacrifício foi aceito, a morte foi derrotada e agora podemos ter esperança que vivemos para sempre com o Senhor. Essa é uma promessa poderosa, meu irmão, para todos aqueles que creem. Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 15. Somente Jesus pode dar a vida eterna. Amém? O vazio com Deus resulta em promessas poderosas para a nossa vida. Concluindo, meus irmãos, nessa noite, nós ouvimos sobre duas promessas, né, que Deus faz para nós. Promessas expressas, como eu disse aqui, na mensagem da cruz vazia e do túmulo vazio. Promessa de perdão para os pecados, promessa de vida eterna, promessa de um relacionamento pessoal com Jesus. E a pergunta para nós refletirmos diante dessas propostas de reflexão toda que fizemos aqui é a seguinte: nós vamos confiar nessa palavra do Senhor, que no sacrifício do Senhor nós temos perdão para os nossos pecados, que na ressurreição de Jesus nós temos vida eterna garantida. Se já temos aceitado dessa forma, meu querido, amém, glória a Deus, que essa palavra nos traga conforto, nos traga edificação, nos traga esperança, renove a nossa fé, aumente a nossa convicção daquilo que temos experimentado já do Senhor. Mas se alguém entre nós aqui participando desse encontro ainda não fez essa escolha ao lado de Jesus, que essa mensagem poderosa da cruz vazia, que essa mensagem poderosa do túmulo vazio possa tocar o seu coração também, meu querido. Que você possa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e experimentar essa paz,
essa paz que só quem entregou sua vida para Jesus recebe, é capaz de receber esta convicção de que nós estaremos para sempre, por toda a eternidade com o Senhor. Só assim você vai poder experimentar dos benefícios da obra que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por toda a humanidade. Amém? Então este é o tempo, este é o momento, esta é a hora. Paulo vai dizer ainda, escrevendo aos Romanos no capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meu irmão, essa é a noite para você invocar o nome do Senhor. Ele quer te salvar. Ele morreu para que você pudesse ter vida. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna, perdão para os nossos pecados e uma nova vida ao lado dele. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, é certo que voltarei. Um dia o Senhor voltar, porque Ele nos prometeu que onde quer que Ele estivéssemos, nós estaríamos juntos com Ele também para toda a eternidade. Amém? Que nessa Páscoa você possa se alegrar na cruz vazia, que você possa se alegrar ainda mais e com muita intensidade louvar ao Senhor pelo túmulo vazio, porque o nosso Redentor está vivo. Amém? Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Eu não sei se foram colocados pedidos de oração aqui, deixa eu dar uma recapitulada aqui. Peço oração pelas minhas amigas de trabalho, Paula, Coca, Fernanda e minha família. Tá bom, Magnônia? Vamos orar. Então vamos orar aqui pelas amigas da Noni e pela sua família também, pelas colegas de trabalho, né? E pela família também. Mais algum pedido aqui, irmãos? Não sei se tem mais algum pedido. Acho que não chegou mais nenhum, né? Mas enfim, se você quiser mandar o seu pedido aí, nós vamos estar orando juntos também. Vamos aproveitar esse momento de oração para orarmos por nossa nação também, para orarmos por todas as pessoas que estão passando por dificuldades econômicas, sim, em função da quarentena, principalmente os profissionais liberais, os autônomos, os empreendedores, as pessoas que trabalham por conta, né? Eu acredito que está sendo um momento muito difícil, né? Nós atendemos alguns empreendedores lá no escritório e nós temos sentido a luta das pessoas, né? Para manter os empregos dos seus funcionários, para conseguir saldar os seus compromissos diante de um cenário de paralisação econômica. Por outro lado, também é uma preocupação muito grande com a saúde, né? Com essa enfermidade, com essa pandemia, e nós temos que orar também por aqueles que estão aí enfermos nos hospitais ou nas casas. Lembremos da irmã Nadir, né? A irmã Nadir esteve no hospital essa semana, mas glória a Deus, já está em casa, já está se recuperando. Louvamos a Deus por isso. Outras pessoas talvez estejam convalescendo nesse momento. E é hora de nós nos unirmos como igreja e nós orarmos por todas essas pessoas. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, então. Convido você a orar comigo ainda mais uma vez pelos pedidos que foram feitos aqui e também pelos pedidos que nós colocamos aqui, pela nossa nação, pelos empresários, pelos autônomos, pelos empreendedores, pelos empregados também, que estão preocupados aí, talvez alguns até perdendo emprego, outros já sem receber o seu salário. Uma situação difícil, mas nós cremos que Deus irá cuidar de cada um de nós. Deus irá nos sustentar. E nós iremos ainda
contar as bênçãos, né, a respeito de tudo aquilo que nós vamos, por certo, experimentar do nosso relacionamento com o Senhor neste tempo. Amém? Feche seus olhos e vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque, ó Deus, as palavras do Evangelho, de fato, elas são loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que creem, aqueles que são salvos, é uma mensagem poderosa de vida, é uma mensagem de eternidade, é uma mensagem de transformação, é uma mensagem de libertação. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela cruz vazia e pelo túmulo vazio, Senhor Jesus, porque o Senhor consumou, ó Pai, o plano eterno que o Senhor mesmo preparou, ó Senhor, na eternidade, para que nós pudéssemos ser resgatados, Senhor Jesus, do reino das trevas, para que pudéssemos ser resgatados, Senhor, para sermos transportados para o reino do Filho do Teu amor, para a luz, para sermos, Senhor, reis e sacerdotes neste reino do Senhor e anunciarmos também, como a Tua palavra nos ensina, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pai, nós te agradecemos por essa graça maravilhosa que nos alcançou. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo dom da salvação. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela comunhão no corpo de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo da promessa que nos foi dado e que é a garantia, e que é o selo, e que é o penhor que nós seremos ressuscitados no último dia para estarmos por toda a eternidade com o Senhor. Aleluia, glória ao teu nome por isso, Senhor. Nós oramos agora, Senhor, intercedemos como igreja, como povo de Deus, pois cremos no teu poder, cremos na atuação do Senhor nas nossas vidas, pelos pedidos, ó Pai, que se não foram feitos, mas se os irmãos estiverem agora, Senhor, com fé, colocando diante do Senhor e juntos nessa oração, todos nós pedimos que o Senhor entre com providência na vida de cada um dos teus filhos, que agora estão colocando esses pedidos na presença do Senhor. Pai, lembramos, Senhor Jesus, dos pedidos da irmã Magnônia, ó Senhor, por suas amigas, colegas de trabalho, não sabemos qual é a dificuldade, mas pedimos que o Senhor, ó Pai, possa estar abençoando essas pessoas todas, também a vida da Nônia, da sua família, das suas filhas, Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos muito, Senhor, pelo restabelecimento da nossa irmã Nadir, que já está se recuperando em casa, Senhor. Muito obrigado por essa bênção. Continue fortalecendo a tua filha, Senhor, para que ela possa em breve testemunhar, ó Pai, do livramento, da bênção que ela recebeu do Senhor na sua vida. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso. Pai, nós oramos, Senhor, pela nossa nação. Ó Deus, estamos vivendo um momento difícil, mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Cremos na tua soberania, Senhor. Cremos que os teus planos são perfeitos, que os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, ó Pai, como a tua palavra nos ensina. Por isso nós pedimos, Senhor Jesus, guarda esta nação. Ó Deus, dá discernimento e sabedoria aos nossos líderes, sejam o nosso presidente, seja o nosso governador, seja o nosso prefeito. Ó Deus, eles estão constituídos como autoridade sobre nós. Por isso nós te pedimos que o Senhor os abençoe, dê a eles capacidade e sabedoria para nos conduzir, Senhor, para conduzir a nossa sociedade nesse momento de crise tão difícil. Ó Deus, nós oramos pelos desempregados, nós oramos pelos necessitados em função dessa crise, nós oramos, Senhor, pelos empreendedores, os microempresários, aqueles, Senhor, que estão lutando agora, Senhor, para levantar recursos para, nesse momento de paralisação, de estagnação econômica, conseguir manter os seus negócios, manter os seus funcionários, manter, Senhor Jesus, as suas atividades, da sabedoria, da estratégia, da certeza, convicção e paz de que eles não estão caminhando, cada um deles, inclusive eu, não estamos caminhando sozinhos, mas estamos, Senhor Jesus, com o Senhor. O Senhor é conosco, o Senhor nos orientará, o Senhor nos conduzirá. Nós não temeremos, Senhor, passar pelo vale da sombra da morte, porque, Senhor Jesus, o teu cajado, a tua vara nos consolam e nos dirigem, nos conduzem. Muito obrigado, Senhor, por este tempo de oração. E se algum pedido aqui nós não lembramos agora, mas os meus irmãos, nós juntos nessa oração, estamos colocando diante do Senhor, nós pedimos que o Senhor assim faça,
segundo a tua santa e soberana vontade, porque nós cremos que o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. Oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero encerrar então, irmão, essa live aqui, cantando junto com você uma canção. Mas eu não queria cantar sozinho, não. Eu queria que você cantasse comigo, aí onde você está, tá bom? Eu não vou conseguir ouvir você, só você que vai conseguir me ouvir. Mas nós vamos cantar juntos a respeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Amém? Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que pensamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus, aqui em todo lugar, agora e para todo sempre. E amanhã nos veremos novamente aí na live com o pastor Alex. Amém? Graça e paz, meu irmão. Que Deus te abençoe e que você tenha um final de noite abençoado em nome de Jesus. Tchau, tchau a todos vocês.